começar brincando um pouco, assim. Se você não se preparar, você não se preocupe que você morre. Né? Então sempre vai dar certo. Essa parte aí, se preparando ou não, dá certo. Né? Mas a questão seria assim, é que a gente gostaria de, no momento da morte, tchan, tchan, alguma coisa extraordinária, né? Assim, então esse é o ponto, né? Então, uma das coisas que pode acontecer na proximidade da morte é a gente migrar direto para os infernos, né? Essa não é uma boa ideia, né? Seria assim, não, mas enfim, a pessoa está no meio do sofrimento, pode acontecer isso, né? Agora, a preparação para esse momento, ela incluiria, essa pergunta ela tem uma sensação de que existe alguma possibilidade de controle nessa hora, né? Então é como se, por exemplo, a gente vai administrando a mente, a gente vai obtendo controle, aí nós passamos controlados pelo processo da morte. Essa ideia ela não é uma boa ideia, sabe? Ela não vai adiantar muito. Porque o ponto é assim, não é propriamente controle, nós precisamos, em vez de atravessar para a morte em algum dos 6 reinos, como uma experiência de bolha, a gente precisaria passar como uma mandala. Então a forma mais adequada para fazer isso é a gente tratar de praticar as mandalas durante a vida. Então essa noção das mandalas, ela vem pela compreensão primeiro da mandala Vajra, que é uma decorrência da compreensão do Prajnaparamita, né? Então se o Prajnaparamita se estabelece como uma compreensão, nós começamos a olhar tudo em volta e reconhecer o aspecto extraordinário das aparências e como que as aparências elas se manifestam através da originação dependente e como nós somos totalmente inseparáveis delas, como elas são plásticas, elas são mutáveis, elas são brilhantes, aparentam uma realidade e ainda assim elas são manifestação direta da minha mente, né? E nós começamos a contemplar isso, não sobre o ponto de vista discursivo ou cognitivo, mas a gente vê isso acontecendo, né? Aí nós trabalhamos também nos bardos do sonho, trabalhamos no bardo da meditação, bardo da vida, assim, no meio das várias circunstâncias, e nós percebemos como que as aparências elas se manifestam e ainda assim elas não são aquilo. Aí com o tempo, a gente amadurecendo isso, surgindo uma familiarização, a gente olha em todas as direções e reconhece o aspecto luminoso, que é o aspecto incessante da nossa própria mente, né? Então o aspecto incessante da nossa própria mente não é uma aparência que a gente veja, é o fato de que aparências surgem. Então o conteúdo das aparências não é a questão. A questão é o fato de que as aparências elas são ilusórias, elas são luminosas e elas brotam manifestando o aspecto vazio e luminoso da mente. Então a gente passa a contemplar esse aspecto como um aspecto permanente, um aspecto incessantemente operante. E nós tomamos refúgio nisso, a gente passa a ver isso em todas as direções. Quando nós vemos isso em todas as direções, isso é a mandala de Samantabhadra. Então, se a gente se mantém nessa condição, as múltiplas experiências, incluindo da morte, elas manifestam, elas não abalam o aspecto da luminosidade e vacuidade incessantemente presentes, né? Eles não abalam isso. Então nós temos essa estabilidade mesmo diante dessa circunstância, né? Assim, eu não acho que a questão do instante da morte seja do instante da morte. Ela trata de como que a gente olha com lucidez a vida. Mais adiante a gente vai entender que olhar com lucidez a vida é olhar com lucidez a vida que está além da vida e da morte. Esse é o ponto, né?